Então é uma diferença gritante, né, Osman? Gritante. E a Michelle, realmente, o Renan tá certíssimo. Antes de fazer vídeos, pergunte para alguém, porque ela. O que a Michelle entende desses temas, né, Osman? Cara, com todo respeito, o que a Michelle entende de política? Qual é a credencial para Michelle Bolsonaro deliberar sobre política? Com todo respeito, eu não estou aqui cerceando o direito de opinião como cidadã. Como cidadão, nós estamos todos livres para fazer críticas, optar por lados, mas a análise dela não é de um lugar de uma cidadã inconformada com algo ou refletindo sobre o fazer e o desfazer. É uma artimanha política. E ela não tem outra credencial a não ser a esposa do Bolsonaro, que precisa avançar um posto de estado do bolsonarismo. Né? Então, por favor, com todo respeito a Michelle Bolsonaro, mas é só isso que ela tem. O Portinho, teve um cara que foi sacado das catacumbas ontem, e eu não sei se eu tinha. Foi ontem que era o dia mais curto da história, né? O dia passou rápido e tal. Eu não sei se isso mexeu com o sol, com a lua, e tem mais lua aí fora, mas deixaram o vampirão sair do seu castelo. E o Temer deu as caras. E dando as caras, ele veio com um discurso mais chulé possível. Só que não tenta me pegar na primeira bola que eu tenho tempo de cancha, né, Portinho? Trump veio como um emissário do Centrão mandar um recado pro Bolsonaro, né? Ele veio para dizer, olha, vamos baixar a bola aí que vocês estão trancando a rua pra gente. Aí nós temos coisas de adulto para resolver. É por aí, ô Portinho? Não, exatamente. Eu pensei até, eu cheguei a anotar aqui uma pauta para conversar contigo, que quando eu vi aquilo ali, o Temer dando entrevista para Poder 360, se não me engano, né? Isso. Os caras abrem espaço, né? Aliás, assim, não é de se estranhar, porque o Temer, não vamos brincar, né? O Temer, ele representa uma facção, literalmente uma facção perigosíssima da política brasileira, né? Que é exatamente essa facção do Centrão, né? Exatamente. O Temer é um expoente do Centrão, né? Não é à toa que o Lula e a Dilma colocaram ele, o Lula não, a Dilma colocou ele de vice, inclusive, né? Que era para trazer o Centrão, né? Claro. A gente tem que admitir isso aí, né? E ele representa, não é um centrão baixo clero, Nelson, é o centrão costas quentes com as piores oligarquias do Brasil, né? É isso que a gente precisa ver. Ele não representa o centrão, por exemplo, que representa eu ia dizer o Arthur Lira, mas o Arthur Lira também tem costas quentes com as oligarquias, né? Mas não é uma oligarquia tão poderosa quanto o Temer, tá? Vou dizer para vocês. Sem dúvida, o Temer é mais. O Temer eu penso que é daquela velha guarda de Sarney, é daquela velha guarda de ACM. É dessa prateleira aí, né, o Potinho? É o poder do poder no Brasil, gente. É quem manda no Brasil. O Temer é o síndico dessa turma, digamos assim, sabe? Grupo de aristocracia, né? O Temer é o gerente, é o manager dessa turma aí dos grandes poderosos do Brasil. Então, quando ele vem, ocupa um espaço aí, deve ter sido pago essa entrevista, ele deve pagar bem para ocupar esses espaços, né? Quando ele aparece, quando ele sai da catacumba, é para dar recados, com certeza, né? Porque a gente tem que. A gente já falou isso aqui algumas vezes. O bolsonarismo é um estorvo para os poderosos do Brasil, para os grandes poderosos do Brasil. Ainda mais agora, com tudo descortinado, né? Enquanto ele era quando ele era presidente, ele era um grande estorvo. Os caras mantiveram ele ali porque eles queriam a agenda Paulo Guedes, né? Eles queriam que a agenda Paulo Guedes fosse tocada e o Bolsonaro incomodava eles o tempo inteiro com as declarações, com as furadas que ele dava, com os esqueminhas de corrupção baratos dele. E agora ele está incomodando mais ainda, gente, porque tá saindo aí as pesquisas, e não precisa nem de pesquisa, né? O cara que vem e defende o Donald Trump aqui no Brasil, com tudo que está sendo feito contra o Brasil, não precisa nem de pesquisa para ver que o cara está sendo reprovado, né? Então, o Temer saiu da catacumba
no momento propício para eles, né? A direita tá perdendo o rumo aí, tá perdendo o curso. E aí, Nelson, nesse ponto aqui, eu não sei, eu acho que a esquerda não está conseguindo explorar muito bem esse episódio aí para avançar politicamente. Começou legal, né? A coisa do IOF arrancou legal uma reação, mas eu acho que tá faltando malícia ainda, o Portinho. Tá faltando dar um caldo mais forte de mobilização popular contra esse ataque aí contra o Brasil, né? Eu acho que a coisa está muito ali num nível empresarial, vamos negociar e tal. Acho que tinha que dar um empurrão maior aí, mobilizar os movimentos sociais, fazer manifestação, que não é possível que a gente sofra esse ataque aí que a gente está sofrendo dos Estados Unidos, que eu considero, pelo menos desde que eu me entendo por um ser político e vejo política, eu nunca vi um ataque tão grande ao nosso país, né? E que a gente não tem uma mobilização das forças progressistas para ir para a rua, né? Eu acho que tem que ter, não é possível que a gente fique só no nível de negociações políticas aí, sem que o povo seja convocado a atuar, Nelson. E também, se havia, pelo menos, o medo da dificuldade do engajamento para não pagar vale, acho que aquela convocada pelo Boulos deu sinais de que é só fazer uma força, né? É só fazer aquilo que a esquerda sempre soube fazer, que é essa articulação. Num dia de semana, num horário ruim, se juntou 15 mil pessoas na Paulista. Sem a escalada do tamanho que está a coisa. O que eu faria? Espera sexta-feira que vem, que deve vir o tarifaço, e para a semana seguinte, num final de semana, pega um sábado, um domingo, bota o bloco na rua. Bota valer o bloco na rua. Chama os caras da 25 de março. Tenta convencer os caminhoneiros que agora estão contra o Bolsonaro. Chama todo mundo. Faz um movimento que mostra força social. Chama o sindicato, chama os caras. Tem cara do comércio que já está pelas tampas com esse coisa do Trump. Faz o tendel. Aí a coisa pega. Aí pega preço, Portinho. Exatamente, né? E precisa organizar essa turma, né? Porque tu vê que teve na 25 de março uma manifestação que foi forte, foi grande, mas coisas isoladas, né? A gente tem que unir deles, essa né? turma. Partiu deles mesmo, né? Como é que é isso? Mas partiu deles mesmo lá da 25, né? Exatamente, aquela coisa, o voluntarismo, né? O voluntarismo ele é legal, mas ele não traz um grande efeito, né? A gente precisa de organização desses grandes voluntarismos aí, botar todo mundo junto botar o bloco todo mundo junto na rua e fazer uma grande manifestação. Isso aí é importantíssimo, né? Até para mobilizar redes, né, Suma? Até para mobilizar redes, porque as redes vêm atrás, né? É aquela história futebolizando, né? O time não é a torcida. A torcida vem atrás de um time bom, de um time que está ali mostrando o que está querendo, né? Aí a torcida vem, né? Acho que tem que botar esse bloco na rua para as redes crescerem também, né? Não adianta querer, tem que mobilizar nas redes para o povo ir para as ruas. Não, quem tem que mobilizar para ir para as ruas são as lideranças de esquerda. Eu sempre digo isso. Eu sempre bato nessa tecla, viu? Sempre bato nessa tecla. Você está certíssimo, Portinho. Fica a ideia de que os caras precisam de um botão que vai ligar. Isso não vai existir. Não vai existir. E a grande prova disso não está nem só no nosso passado, Portinho. Está no presente do nosso inimigo. Como é que há essa articulação? É o Malafaia fazendo toda uma escalada nas igrejas. Se o Malafaia não estiver articulando as igrejas como fossem postos avançados, não tinha ninguém na rua. Aí você tem o cara dos caminhoneiros, o Zé Trovão, seu cara dos caminhoneiros. Malafaia, seu cara das igrejas. Fulano, seu cara de não sei aonde. E aí eles juntavam gente. E agora? Nós estamos com quem fazendo isso? Eu não vejo essa... Vou ser justo, tá? Do campo progressista, acho que o Guilherme Boulos é quem está mais preocupado com isso. Vou ser justo. Sabe? É um dos caras da estatura nacional tem mostrado preocupação com isso.
dentro do Congresso, há lideranças do PT que citam isso, falam disso, mas que eu vejo pouco agirem nisso. É muito verbal e pouca ação, Portinho. Exatamente, né? Tu falou do Boulos aí, mas o Boulos é do PSOL, né? O Não PSOL é é um governo, partido né? que não está 100% Não é governo. coeso nesse sentido, né? Exatamente. O PT comandou aí essa campanha das redes que foi ótima, né? Eles que iniciaram, né? Eu acho que os partidos tinham que tomar essa dianteira e junto com os movimentos sociais, né? O MST, por exemplo, que é um grande movimento social que a gente tem, está organizado, mas está organizado na pauta deles ali, fazendo a mobilização campesina, né? Inclusive amanhã é o dia do campesino, né, Suman? Teremos convidada especial aqui, né? Esse que vai estar aqui, né, que é a suplente do senador Paulo Paim, para a gente também abordar um tema que calhou de ser atendido com sensibilidade pelo governo e pelo campo progressista nesse momento, que é a agricultura familiar. É o momento, Portinho, é o momento que o agro começa a entender algumas lógicas de que são peças de mercado como qualquer outra peça, sem necessário privilégio, a não ser o privilégio que foi dado discursivamente e não por apoio e suporte financeiro e pelo bolsonarismo. O bolsonarismo sempre discursou em nome do agro, mas nunca deu suporte econômico para o agro. Quem deu isso sempre foi o governo do PT, tá? Sempre foi Lula e Dilma, especialmente o Lula, tá? E agora se pegar o Plano Safra, o maior da história, é a grande prova disso, e esses caras se tocaram, talvez alguns pelo menos se tocaram, que eles são tal qual os caminhoneiros, como o Chorão, o líder dos caminhoneiros, falou, massa de manobra. E aí quando a gente fala da agricultura familiar, é hora de trazer a agricultura familiar para o meio disso, de trazer para o meio do debate. É o momento, esse aqui é o momento de tocar em feridas, tá com a fratura exposta. É a hora de fazer uma sutura, mas também é a hora de colocar sal na ferida e ver arder. E acho que esse papo de amanhã é importante por conta disso, viu? Isso aí é fundamental, Nelson. Tu vê que a agricultura familiar nem tinha um plano safra específico, né? O governo Lula agora que inicia, a partir de 2023, ali um plano safra da agricultura familiar. E eu já acho o seguinte, Osman, eu já acho que tinha que misturar todo o bolo aí. Vamos botar a agricultura familiar no bolo grande. Vamos pegar e vamos juntar os 500 e tantos bilhões do latifundiários e os 80 e poucos, 90 e poucos da agricultura familiar. Vamos fazer um bolo só e botar todo mundo dentro. Será que os latifundiários topam essa? Seria uma boa, né? Eu fecho contigo. Por mim tinha que ser por aí, viu? Por mim tinha que ser por aí. Na realidade, Nelson, é um absurdo os latifundiários ganharem tanto desse plano da agricultura, do plano safra, né? 500 como se precisasse de subsídio para fazer os seus monopólios e oligopólios do campo funcionar, né? Como se precisasse. E além do plano safra, Nelson, vira e mexe, eles estão pedindo mais recurso, estão perdoando. Eles estão sempre reclamando perdão de dívida, Nelson, e levam, sempre, né? Levam. Sempre. Não sempre. basta. O que é o plano safra, né? Para o pessoal entender. O plano safra não é assim, o governo federal não dá de graça, né? O plano safra é um crédito com uma linha de crédito com juros muito baixos, né? Tem juros ali que chegam a 4% ao ano, 5%, 6%. Então é um juro baixíssimo, né? Então o plano safra é um empréstimo que esses caras pegam. E não bastasse todo esse favor de ter juros baixíssimos, né? Não precisar apresentar garantias, é uma série de benefícios o plano safra. Eles ainda perdem o perdão das dívidas depois, né? Passados ali uns 10 anos, 20 anos, eles não só perdem, como eles ganham o perdão da dívida. Então é o favor do favor, né? Já o cara da agricultura familiar, ele não tinha plano nenhum, agora ele tem ali um planinho, o safra da agricultura familiar, que não é tão bom quanto dos latifundiários, e quando o cara deve, não consegue pagar, ele perde as terrinhas dele, né? Perde o tratorzinho, Então é complicado. Essa lógica precisa mudar no Brasil.